Hoje o Curta em Cena homenageia o artista Marcelo Marão, que é animador, fundador da Associação Brasileira de Cinema de Animação e já fez 13 filmes de curta-metragem. Olá, estamos aqui com ele, que é um animador que já ganhou mais de 120 prêmios em festivais nacionais e internacionais. Marcelo Marão, muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui no Curta em Cena. Primeiro, eu queria que você comentasse como que começou essa carreira sua longa, que já te rendeu tantos prêmios ao longo desses anos. Tudo bem. Eu tô com 46 anos agora. Quando eu prestei vestibular, na época era muito limitado onde você podia trabalhar com animação no Brasil. Basicamente, era publicidade e basicamente era em São Paulo. Nem no Rio existia a possibilidade. Então, eu fiz Escola de Belas Artes, desenho industrial, porque era onde existia uma cadeira de quadrinhos e uma cadeira de animação. Apesar dos professores não terem experiência na área, como quase ninguém tinha. O Festival Animamundi é de 93. Em 93 eu estava terminando a faculdade. E esse festival foi fundamental e é fundamental para a maioria das mudanças que aconteceram nessa área no Brasil. Então, a gente podia assistir filmes muito diferentes do que era enlatado, do que era série infantil para TV ou longa infantil americano, no festival, em técnicas diferentes, em estilos diferentes de narrativa, graficamente, esteticamente. E a proposta minha, ao invés de ser a identidade visual de um posto de gasolina, alguma coisa assim, dentro da faculdade, a proposta foi um filme de animação. Então, a primeira experiência prática com animação foi o projeto de graduação, que era, na época eu sabia que seria assim, que era todo feito da mesma maneira que eu via o making-off dos longas antigos. Foi desenhado no papel, filetado no acetato, pintado com tinta de parede no acetato, fotografado na truca com película 35mm, revelado em laboratório e montado na moviola. Eu sabia que seria uma das últimas oportunidades para fazer isso. E foram mais ou menos 2 anos e meio fazendo o filme. Não tinha grana, não tinha apoio, não tinha verba. Eu filmava aniversários, casamentos, partos nessa época, nos finais de semana. E essa era a grana para poder comprar esse material. E esse ano inteiro que a gente passou pintando acetato, ainda existiam vários amigos com tempo livre na faculdade. Então, eu dava pizza e cerveja para eles e eles iam para casa e pintavam os acetatos para ajudar, que foram... É um filme de 12 minutos, que é uma péssima ideia, assim. Não recomendo para ninguém começar com um trabalho desse tamanho. O ideal é você começar com 1 minuto, que já é encrenca o suficiente. E foram mais ou menos 7.000 acetatos, 7.000 desenhos individuais para montar esses 12 minutos. Pois é, a maior parte dos animadores que a gente tem no Brasil são autodidatas, né? Alguns até passaram por alguma formação em artes, como você, mas a maioria aprendeu a desenhar ali na infância e foi levando isso. Hoje isso está um pouco melhor? A gente já tem alguma formação para quem quer seguir essa carreira no Brasil? De 93 para cá, 25 anos de festival, muita coisa aconteceu. E uma das mudanças maiores foi esse interesse das pessoas em assistirem animações distintas, diferentes, e em produzirem essas animações. Só que a maioria das pessoas tem essa experiência autodidata, na prática individual, às vezes lendo livros, porque na época nem pela internet, até pela internet era muito limitado o que você recebia, ou aprendendo dentro dos próprios estúdios. À medida que foi crescendo
esse interesse, inclusive de várias empresas, em demandar produtos comerciais que anteriormente não eram pensados como animação, cresceu também uma vontade de você aprender de uma maneira um pouquinho mais acadêmica do que independente. Eu lembro que, na época da faculdade, durante o Festival Animamundi, que durava uma semana, 10 dias, sempre vinha um realizador de fora e ele ministrava um workshop, uma oficina de 2, 3 dias. E várias vezes essa oficina, de um cara que trabalhava na área, era muito mais eficiente, eficaz, produtiva. Eu aprendia muito mais ali do que num semestre inteiro da faculdade com disciplinas que não tinham relação especificamente com animação. Tudo foi crescendo em progressão geométrica e começaram a surgir alguns cursos livres e depois algumas especializações. Eu dei aula durante 7 anos na pós-graduação da PUC, que era uma pós-graduação em animação, e recentemente tem surgido os primeiros cursos de bacharelado. O cara presta vestibular, se forma, se gradua efetivamente em animação. E hoje existem várias opções de cursos espalhados pelo Brasil, não só na região sudeste, e porque pela primeira vez, além de existirem pessoas que podem te ensinar, que têm uma experiência teórica, que têm um aprendizado teórico, mas também têm uma experiência prática de trabalho em produções, existe trabalho para quem se formar. Depois que a pessoa sai dali, existem muitos estúdios que precisam de profissionais em múltiplas instâncias de cargos dentro do Brasil. Isso é um resultado e também é um agente causador do bom momento que a gente está vivendo na animação no Brasil, né? A gente está num momento crescente, inclusive de visibilidade internacional para os trabalhos feitos aqui. O ponto alto, se eu for avaliar de tudo que eu conheço, que eu já vi de animação mundial, o ponto alto está nos curtas-metragens. Apesar de financeiramente não parecer que dá um retorno imediato, na verdade o retorno é até pecuniário, até financeiro também, porque ele gera muitos outros produtos e ele gera essa formação que é do realizador, que é dentro do trabalho dele, não só experimental, mas prático também, de produção. Todos esses caminhos, trabalho encomendado, curta-metragem autoral, longa-metragem, série de TV, tudo isso tem que acontecer em concomitância e é fundamental a continuidade de fomento, de apoio na forma de editais para os curtas, ao mesmo tempo que toda essa outra produção está acontecendo. Quando eu era criança, não existia nenhuma série de TV brasileira. A gente estava tentando levantar quantas tem no ar hoje, se são 10, se são 15, que é um número gigantesco, comparando com 20, 30 anos atrás, quando não existia nenhuma. E no ar, assim, sendo exibidas atualmente, tem quase 50 séries, sendo que várias delas estão em vários países também. E a gente está completando 100 anos da animação brasileira esse ano. Em 100 anos, foram um pouquinho mais de 40 longas de animação
40 longas de animação em 100 anos é um número muito pequeno, né? É muito pouca coisa. Mas também acompanhou essa progressão geométrica e tem mais ou menos em produção, não projetos, assim, já em produção, tem 25 longas brasileiros de animação em produção, com uma diferença grande de que são técnicas diferentes. Tem filme desenhado a lápis, tem filme desenhado no computador, 2D vetorial, digital, tem computação gráfica, tem filmes em stop motion, longa-metragem stop motion, e distribuídos pelo Brasil inteiro, em todas as regiões. Você não tem que ir para São Paulo ou para Porto Alegre para trabalhar nisso mais. A gente tem alguns estúdios bem grandes aqui no Brasil produzindo essas séries e conseguindo financiar isso, inclusive que vende para os canais de TV até no exterior. E para essas outras produções, para os curtas e para os longas-metragens, como que está esse fomento aqui no Brasil? No caso de curta-metragem, tem que ser a fundo perdido, é outro tipo de trabalho que precisa receber um aporte que não necessariamente tem que retornar financeiramente, vai retornar de muitas outras maneiras, e é principalmente para fomentar, estimular, apoiar quem está começando. E no caso do longa-metragem, a gente está tentando também descobrir se eu tenho um cronograma que é de 4 anos para fazer esse primeiro longa que a gente está começando agora, às vezes demora o dobro desse tempo para conseguir a grana para fazer o filme. Estamos de volta e a gente continua o bate-papo com o Marcelo Marão, que é um dos principais animadores do Brasil. Marão, você acha que a animação já chegou no ponto de ser considerada uma alternativa de profissão? Se era tão limitado antes, hoje, efetivamente, quem tem a qualidade de trabalho consegue escolher onde vai trabalhar. Há meia dúzia de anos, eu estava apresentando os trabalhos numa palestra para grande público, assim, público aberto, e estava falando justamente, e hoje está bem melhor do que há 6 anos, sobre as opções de trabalho que existiam já, saindo da faculdade você pode escolher se quer trabalhar em séries, se quer trabalhar em longa, para onde você quer ir, mesmo sem sair do Ceará ou do Espírito Santo, tem trabalho em todos os lugares. E quando eu terminei de falar essas opções que existiam na época, um menino que devia ter uns 16, 17 anos, que estava provavelmente prestando vestibular ou escolhendo a carreira na época, ele pegou o celular, aí ele pediu: "Você pode repetir para o meu pai, por favor?" Porque ainda era um medo, um receio. Engole logo uma jaca, então! E hoje eu acho que desses 100 anos, desse século, é o melhor momento que a gente já teve para a profissão, e que acaba sendo uma consequência de um monte de ações diferentes das pessoas, seja individualmente ou principalmente como classe, que faz muito pouco tempo, em relação a um século de animação no Brasil, que os profissionais de animação resolveram se unir como entidade. Pois é, você foi um dos fundadores da Associação Brasileira, né, de Cinema Porque de Animação. eu sou velho, sim. Que importância que isso teve nesse processo de profissionalização e de fortalecimento da profissão? A gente se uniu
inicialmente, um grupo de mais ou menos 30 pessoas de várias regiões do Brasil, que são realidades muito diferentes. E em 2004 a gente fundou a ABCA, a Associação Brasileira de Cinema de Animação, inicialmente com o intuito de conversar com o Ministério da Cultura para gerar um edital que fosse específico para filmes de animação. E nesse ano a gente teve essa resposta positiva do Ministério da Cultura, também com o apoio do Animamundi, que recebeu a BCA e o MINC dentro do festival para conversar e para divulgar esses 3 primeiros editais, que foram um de filmes de animação, curta-metragem, que na época eram vídeos, que eram pílulas de 1 minuto, mais ou menos como uma prévia do que seria um piloto de série, numa época que ainda não se falava disso, e um edital de pré-produção de longa. O desenvolvimento de longa, a pré-produção de longa de animação, dá quase tanto trabalho, ou mais trabalho, do que fazer um curta. Porque, além do roteiro, você tem essa faceta gráfica. Tem o storyboard, que são 2, 3 mil desenhos prévios, só de decupagem e concepts. E é fundamental para a qualidade de um longa-metragem você ter um aporte, um tempo que é para fazer essa pré-produção. E é bem impressionante e dá muito orgulho ver esses trabalhos todos, considerando um volume tão pontual, pequeno, limitado, durante os primeiros 90 anos, e comparando com essa última década. O Festival de Annecy, na França, é considerado o mais importante, o maior festival de animação do mundo. O Animamundi é considerado em importância o segundo, apesar de em tamanho serem equivalentes. E tem 60 anos esse festival francês. E até 3, 4 anos atrás, o Brasil nunca tinha sido selecionado na categoria de longa-metragem. E Uma História de Amor e Fúria, do Bolognese, foi o primeiro longa de animação brasileiro selecionado e ganhou o maior festival do mundo. Viver sem conhecer o passado é andar no escuro. Eu sei porque eu tô vivo há quase 600 anos. Eu vi muita coisa. Posso contar. No ano seguinte, o Menino e o Mundo foi selecionado. Foi a segunda vez na história que o Brasil tinha um longa na competição. E foi a segunda vez que o Brasil ganhou. E no ano seguinte, a Rosana Urbs, que é uma animadora que trabalhou 10 anos na Disney, voltou para o Brasil e agora está focada na produção autoral dela, ganhou o prêmio de curta de estreante. Fui lá há pouco tempo e no festival, e é muito diferente como eles assimilam e conversam com você. Se você diz que é animador, a pessoa pergunta de onde, fala que é do Brasil, vous êtes brésilienne, assim, dá muito orgulho. Uma animação, agora. Né? E você está produzindo agora o seu primeiro longa. Essas dificuldades, se é que a gente pode colocar assim, esse processo mais longo para poder chegar à produção, é a principal razão por você ter demorado tanto para produzir um longa? Essa produção de longas no país todo é bem recente. Depende de incentivos, de iniciativas específicas. E acho que o principal, durante muito tempo, apesar de eu fazer muitos curtas durante a vida inteira, a carreira inteira, a maioria dos trabalhos era pontual, era publicidade, eram trabalhos que você fazia durante uma semana, porque tinha que entregar, porque já tem o horário comprado para exibir na segunda-feira à noite na TV. Mas o principal era ter uma história, ter um roteiro que durasse, que precisasse de 1h30 para ser contado. Da mesma maneira, assim, sempre sendo tão
instigado, estimulado, inspirado pelos curtas. A maioria dos projetos, das histórias que eu tinha não precisavam de tanto tempo. E, na verdade, isso é o meu minha maior paura, meu maior temor atual, que é justamente conseguir sustentar o interesse das pessoas em assistirem mais de 1 hora da mesma história. É a primeira vez que eu não trabalhei em outros longas, a não ser participando, fazendo storyboard, que é um momento antes da produção de outros estúdios. Mas esse é o medo maior meu, e é um filme pequeno, de baixo orçamento, vai levar 4 anos para ser feito, se não der nada errado. Mas se tecnicamente a gente dentro do Brasil já está equiparado com a produção internacional, o trabalho de narrativa é o temor maior. Está sendo animado todo em ordem cronológica, que é uma coisa que não é tão comum. Então, se eu tenho 10 minutos prontos do filme, são os primeiros 10 minutos exatamente, que é uma maneira de eu conseguir assistir e ver as barrigas e ver o que está acontecendo, que na verdade era um jeito quase teatral, como eu trabalhava nos curtas também. Todos os curtas foram animados em ordem cronológica. Assim, a primeira cena foi a primeira que eu animei, e a última cena tem a carga emocional de saber que é a última cena que eu tô desenhando nesse filme. Em qualquer casal, o homem é sempre maior que a mulher. Às vezes é um pouco maior, às vezes é muito maior, mas sempre maior. Já é tão difícil encontrar alguém com quem você se adeque emocionalmente, intelectualmente. Por que além disso, ainda tem que ser mais alto que a menina? E quanto menor e mais mignon, maior o espanador da lua que está com ela. A gente falou bastante sobre como esse crescimento do mercado de animação no Brasil tem criado oportunidades para os animadores. Mas e para o público, em termos até de novas estéticas e de novas temáticas, que benefício que isso trouxe? Cada vez que a gente passa de uma etapa, a gente não tem fomento, não tem apoio para fazer. Quando consegue passar disso, agora não tem uma formação acadêmica, consegue passar. Agora a gente não tem distribuição, exibição. Cada vez chega numa outra fase que a gente está conseguindo passar por todas as dificuldades, né? Todos esses momentos. E esse público eu acho que é maior do que é mensurado. O público que quer ver, assim, gente que é adulto e que quer ver propostas diferentes e distinto do que é uma produção filmada, onde você vê a pessoa, vê de onde é a pessoa, a roupa, a época. A animação tem essa coisa de conseguir funcionar para gerações múltiplas e para culturas variadas. Então, uma animação você consegue ver de novo, assistir de novo muitas vezes e consegue exibir em muitos outros países em outras épocas o mesmo filme. Eu sei que é impressão de turista, que é superficial e ingênua, mas eu fui bem tratado por todo mundo que eu encontrei na China. Aí a lembrança maior que eu tenho é do sorriso deles. Eu volto ao Brasil feliz de ter ido. Eu lembro delas e sorrio. E olha só como os mundos são diferentes. Na volta, eu estava escoltado por 2 chinesinhas que me disseram: I love you. And I also love you. We all love you. Because you're nice, easygoing, and beautiful. Sorry, handsome. Marão, obrigada. Foi excelente a entrevista. Obrigado. Muita honra ter você aqui no Curta em Cena. E o Curta em Cena de hoje fica por aqui, mas você pode conferir extras dessa entrevista com o Marão lá na nossa página na internet. Até semana que vem. Tchau!